Olá, como vai você? Como vocês estão? Nós estamos aqui retomando as nossas atividades, hoje com o nosso canal Entre Gerações. Eu gostaria inicialmente de me apresentar. Eu trabalhei algum tempo no canal falando com você, mas devido a algumas circunstâncias, circunstâncias essas que fogem, às vezes, do nosso controle. Eu tive que dar uma parada por um tempo. Mas estamos voltando aqui e vamos falar sobre o relacionamento entre as gerações. Pode ser a geração de pessoas da mesma fase, da mesma idade, com idades diferentes, não é? Com jovens, adolescentes. Então, nós vamos ver por quê. O que é que está impedindo? O que é que está desvirtuando o contato entre as pessoas? Primeiramente, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Fênix Cerália. Eu sou daqui de Natal, estava um pouco fora, mas retornei e estou retomando, né, as nossas atividades. Minha formação, eu sou formada em Sociologia. Eu tenho um bacharelado em Sociologia e Política, e como eu sempre trabalhei em educação, eu fiz Ciências Sociais para poder pagar as matérias didáticas. Sou escritora, trabalhei muito tempo com arte plástica, e sou voltada hoje para esse trabalho. Fui professora minha vida inteira. Aliás, eu desde 12 anos que eu comecei a ensinar. E isso, para mim, sempre foi muito bom, porque eu gostei de pessoas, não é? E comecei isso com crianças, não é? Logo no início, e terminei com adultos, né? No curso de formação para professores. E então, por que entre gerações, não é? Vamos saber, assim, o significado da palavra que eu busquei no próprio dicionário, né? A gente sabe o que é relacionamento e a gente sabe o que é geração. Mas geração é o grau de parentesco. Pode ser filiação, não é? Por exemplo, pais, avós, pais e netos. São aí 3 gerações diferentes. Como é que anda hoje esse relacionamento? Como é que acontece esse relacionamento? É um relacionamento saudável? As pessoas, quando atendem, quando se submetem, é por medo ou por respeito, por amor? Como é que está o nível do relacionamento, não é? E relacionamento é a ligação entre pessoas. Seja ligação afetiva, seja profissional, são ligações de amizade, né, parentesco, vizinhança. E essas ligações, né, elas devem ser desenvolvidas independentemente de interesses, não é? As pessoas Por quê? Aí a gente analisando, porque o homem, né? Quando eu digo homem, é a pessoa, de uma forma em geral. Porque o homem, ele procura se relacionar com alguém? Porque o homem é um ser eminentemente social. São casos raros de patológicos. Pessoas que se isolam sozinhas e não querem contato com ninguém. Isso não é uma normalidade, isso é uma exceção. Mas a normalidade da pessoa humana é conviver uns com os outros. Outro dia eu estava lendo, diz que, numa reportagem exatamente sobre relacionamento e tal, aí diz que o único animal que não gosta de viver junto, é a cobra. Ela tem uma vida isolada. Embora que você, algumas vezes, encontre um ninho, né, de cobras,
Mas depois que elas crescem, que ficam independentes, elas vivem isoladamente. Aí a gente pensando e refletindo, queridos, através da palavra, né, a criação do universo, como Deus fez, como a Trindade preparou, porque ali a gente vê que Deus não fez sozinho, porque mesmo quando ele foi criar o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. É o verbo no plural, né? Então, ali ele não estava só, Deus Pai, não é? Ele criou todas as coisas, né? E criou o homem para que ele dominasse sobre tudo isso. Mas depois o Senhor, o Deus, né? Ele olhou e não achou bom que o homem estivesse sozinho. Eu vou ler aqui para vocês. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 18, que diz: Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No 2:21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse o homem, veja que pronunciamento bonito, né? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por que eu estou lendo isto? Porque o Senhor criou aí a primeira família. Porque a família é a primeira sociedade que o indivíduo conhece. E é no seio da família que ele se desenvolve, que ele recebe as primeiras instruções, que ele conhece os limites, que ele conhece os deveres, que ele conhece as oportunidades, os direitos, os bons costumes. É na família que isso se processa. Então, queridos, a gente vê hoje assim um pouco de uma distorção das coisas, não é? A criança, o jovem, o adolescente, ele não deve receber essas instruções fora do seio da família. Não é? A gente nota que a educação nas escolas hoje está assim, se desvirtuando para outro lado. E com tudo isso interfere no bom relacionamento, não é? No bom relacionamento. Eu gostaria de citar aqui, deixa eu procurar onde foi que eu coloquei, no livro de Ruth, que nível de relacionamento existiu entre Noemi e Ruth. Uma menina estrangeira, não é? Moabita, e Noemi de Israel, não é? E lá eles foram para lá, eu não vou falar para nós não nos estendermos, eles foram para lá, saíram de Belém por conta da fome que havia. E lá Noemi teve seus filhos, 2 filhos, o marido morre, depois os filhos morrem, e fica ela com as 2 noras, não é? E daí, durante a vida, uma se apegou mais que a outra. E foi exatamente a Ruth. E como é bonito a pessoa desenvolver um relacionamento através do respeito, através do amor, através da consideração. Ela
E Noemi dizendo para ela voltar. Eu quero só dizer para vocês essa palavra aqui, que a Ruth diz para ela: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Olha aí que coisa linda. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Isso se chama, sabe o quê, queridos? Fidelidade. Fidelidade ao relacionamento. Ela aprendeu. E com a convivência com Noemi, ela foi tocada pelo poder de Deus. Eu deixo aqui para você, como dever de casa, todo o capítulo da Ruth. É um capítulo pequeno, você vai ler com bem brevidade, certo? Quantas gerações foram passadas até chegar a Jesus, né? Com Isaías, ele previu, não é? A vinda de Jesus aqui, com quantos anos? 700, né? E aqui pela genealogia, né? Aí, quando eu me converti ao Evangelho, que faz uns 30 anos já, eu não entendia, né, a questão da genealogia de Jesus ligada a Davi. Então, esse é um assunto interessante, mas eu vou dizer para vocês, é uma história muito bonita, né? Porque nós sabemos que Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou... Eu não vou dizer toda essa daí, mas quando chega em Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Jesus Cristo, não é? Então a genealogia dele ligada a Davi vem através de José, que foi o pai humano que ele conheceu. Embora Maria tenha tido esse filho sem contato humano nenhum, né? Sem relação nenhuma. Ela foi fecundada, não é? Pelo Espírito Santo. Porque antes de Jesus nascer feito homem, ele já era. Então, todas essas coisas assim influenciam no relacionamento, não é? As pessoas têm divergências de muitas coisas que levam ao desentendimento, até muitas vezes familiar, questão política, não é? Tudo eu acho assim, coisas que não deveriam existir. Questão política, questão familiar, questão religiosa, um é assim, um diz, não, eu acredito assim, eu acredito assado. Mas eu quero dizer para vocês, encerrando aqui, que a verdade é só uma. Quer acreditemos ou não, a verdade é só uma. Não tem verdade aqui. Não, a minha verdade é essa. Você pode acreditar ou não acreditar. Independentemente, a verdade não vai deixar de ser, porque eu ou você não acreditamos nela. Então, queridos, no nosso próximo encontro, nós vamos aqui trazer duas jovens para que a gente possa ver a visão delas em relação a esse contexto que nós estamos iniciando hoje. Eu gostaria de desejar para vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fiquem na paz. Fiquem naquela paz que excede a todo e qualquer entendimento. Não é a paz que o mundo nos dá, mas a paz que Jesus nos dá.
aquela paz que excede ao nosso entendimento. É a paz que, independentemente das circunstâncias, das situações, ela permanece conosco, porque nós cremos naquele que se propõe a nos ajudar, aquele que é a nossa força, aquele que é a nossa segurança, aquele que nos sustenta pela mão, aquele que é o nosso advogado, aquele que é o médico dos médicos. Independente das circunstâncias, creiamos que Jesus é o nosso Senhor e único Salvador. Aliás, é o nosso único Senhor e único Salvador. Fiquem com Deus e beijo no seu coração.